Olá, bem-vindos ao Pode Mais com Júlio Mendonça, meu colega aqui de programa. Júlio, fala logo com o pessoal aí, dá boa noite, boa tarde, dependendo do horário que estão nos assistindo. Salve, salve, pessoal. Aqui uma nova experiência, podcast. Vamos nos sair bem, vamos que vamos. O homem tá ficando moderno. Bom, ano de eleição, né, Júlio? Pré-campanha, pegando fogo, tá todo mundo aí num ritmo acelerado. E o nosso primeiro programa vai abordar o tema do cenário político maranhense. Eu acho que é um momento oportuno para a gente debater a respeito disso. Tá todo mundo aí já na sua trajetória. E eu queria logo começar de cara, porque o Júlio é político, né, gente? Júlio é político, né? Há bastante tempo. Não sou político profissional, né, mas eu discuto política, discuto todo o cenário, participo, eu acho que desde quando eu me entendo como gente. Na verdade, gosta bastante. Eu também Isso. gosto. Eu só não me vejo sendo uma política. Mas como foi que começou essa tua trajetória aí, essa tua caminhada aí, de onde surgiu essa paixão pela política maranhense? Na verdade, Aniele, eu sou da Baixada, então a realidade do entorno, de tudo que eu vivo, que eu sempre vivi, né, respira esse ambiente político, né? Na verdade, eu sou de uma comunidade, né, do interior de Viana, na zona rural de Viana, e uma vida muito simples e com muita dificuldade, muitos desafios. Então tem três características que sempre andaram muito comigo. Claro, é a timidez, que eu estou tentando, inclusive, melhorar aqui nesse podcast. Já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Outro é a inquietude, né, de não me conformar com a situação atual. E a outra é a sensibilidade para as coisas, principalmente para essa percepção da realidade. Percepção de que hoje ainda nós vivemos num país desigual e num estado muito pobre ainda também, e com uma desigualdade muito grande, apesar de todos os esforços que se fez ultimamente. Então eu nasci nessa zona rural, onde praticamente eu fui o único que consegui estudar, né? Que lá na Comunidade do Progresso tinha minha mãe como professora, né, de até os 9 anos de idade, e que a partir dos 9 anos, graças a Deus, eu tive um tio aqui em São Luís que teve condições de me chamar, me trazer para cá e me botar numa escola boa, né, que foi o Marista. Então, e foi nos anos 80, então nós vivíamos uma efervescência da abertura política, né, e com a perspectiva da eleição direta que foi frustrada. Então, nesse ambiente, eu conheci pessoas muito interessantes, né, como o próprio governador Flávio Dino, que é seu amigo desde então, e outras figuras, né, do cenário que hoje é o Ney Belo, e outras figuras, o Macieiro, o Carlos Macieiro, o Lúcio, então vários amigos, o Mário, que hoje são, graças a Deus, figuras que estão ajudando muito esse país e esse estado. Então, a minha sensibilidade me transportou, me fez enxergar uma realidade que onde eu vivia, e a inquietude, claro, me fez sempre participar dos movimentos para mudar aquela realidade, porque eu entendia que aquilo não era justo. Por que só eu, de uma geração de tantas crianças, tinha oportunidade de estudar, fazer um curso superior? Né? Por que só eu tinha condições de três alimentações? Não só eu, mas pouquíssimas pessoas naquela realidade da Baixada. Então isso nunca me caiu bem, eu sempre fui muito inquieto. Né, então, por isso, a minha sensibilidade. Isso me fez ser uma pessoa mais de esquerda, com a percepção de que a luta é importante, sim, de que as coisas são, mas elas podem ser diferentes. 2 pontos interessantes aí, né, Júlio? Porque essa questão de você sentir a necessidade de mudar, de transformar aquela situação, mas aquele sentimento de impotência, né, que a gente acaba sentindo, mas aí você foi lá e vestiu a camisa, eu vou tentar de alguma maneira. E geralmente as pessoas querem melhorar o mundo, querem mudar o mundo, mas não se movimentam para isso. Infelizmente, essa é a realidade. Você também é política? Então, a política no bom sentido, né? Então, todos nós, na verdade, somos muito políticos, né? Algumas pessoas dizem assim, não, eu não gosto da política, né? E aí acabam terceirizando esse direito que é participar, né, e para outras pessoas. E, infelizmente, a maioria das vezes, nós, já foi dito várias vezes isso, que nós somos governados, os que não gostam de política, são governados pelos que gostam de política, que, infelizmente, a maior parte são políticos profissionais. Sim. O que eu não sou, nada contra os políticos profissionais, mas tem pessoas que fazem da política para ganhar dinheiro, e isso a gente definitivamente combate. Eu te confesso que o modelo político brasileiro, na minha opinião, ele é incrível.
O problema não é a política, mas quem faz a política. São as pessoas que ganham o poder e que, de certa forma, já desvirtuam, que são os vícios, os políticos profissionais. E aí, nesse sentido, eu acredito também que é aí que a coisa começa a andar errado. Mas a política, o modelo político brasileiro é incrível. E voltando para o nosso cenário, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre o atual cenário da política maranhense. Nós temos muitos pré-candidatos aí ao governo do Estado. Já tem um lado, Júlio? Sim, eu sempre tive um lado muito bem definido, né? Eu sempre caminhei pela esquerda, mesmo quando o cenário era hegemônico da família Sarney, né? Eu sempre entendi que a minha perspectiva de vida se coadunava mais com o campo da esquerda, então por isso perdemos várias eleições. Graças a Deus viemos ganhar a eleição com o governador Flávio Dino, que para mim foi divisor de águas, e agora sinaliza nessa perspectiva do Maranhão mais justo, continuar os restaurantes populares, continuar a amplitude da agricultura familiar, as escolas dignas. Então, as políticas públicas que definitivamente estão dando certo, eu entendo que, aí respondendo a sua pergunta, eu entendo que o governador Carlos Brandão ele incorpora muito isso. Porque viveu, de fato, com o governador Flávio Dino, conviveu com toda a nossa equipe, né, a dificuldade e os sonhos. Né? Porque, na verdade, eu sempre falo de sonhos porque eu gosto muito dessa questão da utopia. Nós vivemos tipo uma distopia da realidade, né? Mas quando a gente sonhava, quando o governador Flávio Dino e toda a nossa equipe sonhava com o Maranhão, com mais restaurantes populares, Maranhão onde de fato a polícia do Estado não ia bater em agricultor. Então isso eram utopias que se tornaram realidade e que eu acredito muito que o caminho é por aí. Temos muitos desafios, mas eu acho que tem uma luz apontando na direção. Eu compartilho da mesma ideia. Eu conheci o governador Flávio Dino numa situação, eu era estagiária de jornalismo, eu sou jornalista, viu, gente? E aí eu fui acompanhá-lo num debate. E o ponto de vista dele, o jeito, a postura, as ideias dele, as políticas públicas que ele idealizava para o Estado do Maranhão, aquilo foi me encantando. Nossa, que homem inteligente. Será se de fato ele vai conseguir executar tudo isso se um dia... E eu menina, tinha meus 16, 17 anos, e aquilo ali, a conversa dele, a ideia dele me encantou. E acabou me surpreendendo muito, porque, no meu ponto de vista, o governador Flávio Dino ele fez o Maranhão dar um salto. Também, o meu lado, nesse sentido, eu também acredito muito na candidatura do Carlos Brandão, com relação a uma continuidade de trabalho, né? Mas aí eu também quero ouvir a tua opinião sobre o que no teu ponto de vista também, o que falta para o Maranhão conseguir avançar ainda mais. Com certeza tu convivendo, né, com o governador Flávio Dino, fez parte aí da gestão do governador Flávio Dino, acompanhou os trabalhos, conhece as políticas públicas. O que está faltando ali para a gente dar um salto ainda maior? Aniele, ninguém, assim, reportando a realidade, nunca tivemos a pretensão de fazer um governo perfeito, muito menos o Flávio, que conduziu todo esse processo. Nem dá tempo para consertar tanto problema. Porque, como ele diz, nós sempre falamos, a perfeição existe no reino dos céus. Verdade. Mas o Maranhão ainda tem muitos desafios. Primeiro porque o Maranhão vive dentro de uma quadra política, né, vivemos dentro de uma quadra política, né, onde extremamente desafiadora, com desafios terríveis com o governo federal. Né? Muito confuso e muito retrógrado a política do governo federal, em todos os sentidos. E outro fator importante também é que o Maranhão herda um modelo de desenvolvimento extremamente concentrador de renda, desde a sua estrutura fundiária, da sua estrutura de capital, dos bens de produção de capital, todos concentrados. Então, ao longo aí foi o ciclo da cana, o ciclo do babaçu, do algodão, que foram extremamente concentradores de terra e de poder. Né? Tanto é que nós vivemos ciclos de oligarquias aqui no Maranhão. Então, nesse momento que o Flávio vem e começa a romper esse ciclo, né, não se consegue resolver tudo de uma vez. Com certeza. Né? Então, nós conseguimos grandes avanços, no entanto, nós temos que seguir o caminho que está sendo desenhado, aprimorando, ampliando, né,
Nós tínhamos aqui o estigma, nos anos 80, o Maranhão, de que somente os grandes projetos, os megas projetos, iam salvar o Maranhão. E isso não deu certo. Isso não deu certo, né? Que os grandes projetos não salvaram o Maranhão, né? Então nós precisamos repensar, e é isso que nós fazemos esse exercício, repensar o modelo de desenvolvimento do Maranhão, que tem que ser um modelo mais inclusivo, um modelo de desenvolvimento que seja para todos. E isso passa pela questão fundiária, isso passa também pela estrutura. Nós temos grande potencialidade como a questão do porto. Isso passa por uma ampliação da malha rodoviária. Isso passa por uma ampliação. Nós temos ainda, para você ter uma ideia, assim, nós temos hoje praticamente quase a metade do nosso agricultor familiar não consegue interpretar uma orientação técnica escrita. Ou seja, pessoas, a metade da população que vive na agricultura familiar não consegue ler e escrever. São semi-analfabetos. Então, esses desafios aí não dá para romper de uma hora para outra. O Ceará, para romper com isso, demorou mais de 20 anos. Então, a gente precisa entender que os desafios são postos, né, precisamos encará-los, né, quebrando os estigmas, mas o Maranhão, de fato, é um estado com potencial muito grande, com um povo trabalhador, né, um povo que quer ver o seu estado desenvolvido. Agora nós precisamos encarar isso, né, e continuar rompendo os desafios. Certo, Júlio, já que tu tocou no assunto de agricultura familiar, que é uma camisa que tu já veste há algum tempo, né? Mas essa aproximação e essa identificação com a agricultura familiar já vem da tua infância mesmo, e aí, por coincidência, foi onde a profissão te encaminhou, né? Na verdade, é veterinário, mas assumiu pastas dentro do governo do estado que levam para a agricultura familiar. Verdade, como tu falou, eu fui criado num ambiente de agricultura familiar, né? Sobrevivendo, sabendo que para me pagar uma passagem eu tinha que vender um pandeiro de arroz. Para ir para algum lugar a gente tinha que vender um bezerro ou um porco. Então eu sempre consegui valorar muito isso. Por isso, para mim, sempre teve muita importância. E aí eu fiz veterinária, porque para mim, quando eu medicava um animal, por exemplo, um burro, que eu estava salvando tipo o cara que tinha um carro na cidade. Porque ali era o meio de transporte dele. Então, eu sempre dei muito valor para essa coisa, né? O que significa determinado objeto para o agricultor ou para o pequeno criador. Então, isso sempre teve muito dentro de mim. E aí eu fiz veterinária e eu tomei eu tive como opção, entre tantas coisas, mas eu tive que ser extensionista. Né? Então, ser extensionista orientando a agricultura familiar. Então, e aí eu vim para a universidade, fiz concurso para a Universidade Estadual do Maranhão, dei aula uns 3 ou 4 anos, depois casei, fui para o interior, então. E assim a gente, mas sempre ligado à agricultura familiar, e tive a oportunidade de ajudar a criar a Secretaria da Agricultura Familiar, a convite do governador Flávio Dino, com outros colegas, inclusive dos movimentos sociais. Nós criamos a Secretaria da Agricultura Familiar do zero. Né? E todas as políticas públicas passaram de uma forma direta ou indireta pela gente. Claro, não fiz isso sozinho, foi uma equipe que juntamente fez isso, com a orientação do governador Flávio Dino, né, e conseguimos dar um avanço significativo. Então a agricultura familiar sempre esteve presente na minha vida, né, inclusive na diversão. Eu gosto de uma cachaçinha também, por exemplo, quem não conhece a Jatobá, uma cachaça do Quilombo Jatobá em Penalva, muito boa. De Penalva. De Penalva. Você mesmo já provou, né? Já, eu sequei, eu vou confessar que eu sequei uma garrafinha que tinha escondida lá na casa do Júlio em Viana. Eu tomei a cachaça todinha. Toda hora eu ia lá escondidinha e tomava uma dosezinha. E conheci o Progresso. O Progresso é uma comunidade de gente muito acolhedora. Dancei um reggae, fiz amizade. Aliás, estou devendo uma visita lá de novo para comer um peixe e dançar um reggae lá com o pessoal. Muito bom. Isso, inclusive, falando aqui um pouco da Baixada, a Baixada é um pouco disso. O Maranhão é mesmo isso, é musical. O Maranhão é muito musical, reggae, Bumba Meu Boi, tambor de crioula, entre outras coisas, né? E essa coisa simples, mas muito gostosa. E dentro disso, assim, a gente brincando um pouco, mas falando uma coisa séria, hoje a agroindústria familiar na verdade, um caminho a ser seguido no sentido de agregar valor. Por exemplo, uma cachaça que é feita no Quilombo X, ou, por exemplo, lá em Pastos Bons, em Mirador, em Sucupira, que são pequenos engenhos, isso agrega valor e gera emprego e renda. Então,
Isso, inclusive, é uma das coisas que eu defendo muito, que é a verticalização da agricultura familiar através do beneficiamento dos produtos, transformados em semiprodutos, por exemplo, em Barreirinha. Em Barreirinha tem um grupo de mulheres que chamado Café Sem Troco, que inclusive minha querida amiga Vera... Projeto maravilhoso. Que minha amiga Vera, que eles trabalham com o seu produto da mandioca, do caju também, tá entendendo? E do buriti também, inclusive com artesanato. Então, é muita coisa, muita riqueza que tem nesse Maranhão, que nós precisamos sempre ter esse olhar de valorização do simples e do que é belo na agricultura familiar. Um grande aprendizado, né, Júlio? Convivendo com essas pessoas, eu tenho certeza que tu conseguiu absorver muita coisa positiva, né? Eniele, você mesmo que já andou com parte desse Maranhão comigo, você mesmo percebe quanto a gente aprende. Demais. Porque uma coisa na extensão rural que eu aprendi desde cedo, é que quando você se relaciona com o agricultor, você não está ali para ensinar, mas sim está ali para trocar conhecimentos. É claro que a gente vem na universidade e tudo mais, tem, né, acesso às informações, à tecnologia, mas ali tem todo um saber acumulado de gerações, né? Então, você precisa absorver isso e transformar no sentido de sempre ter duas opiniões somando e crescendo e desenvolvendo esse Estado. Esse é o desenvolvimento que eu defendo para o Estado do Maranhão. É isso que, a partir da sua potencialidade, a partir do seu povo, a gente criar condições de desenvolvimento, um desenvolvimento que, de fato, não seja para poucos, seja um desenvolvimento levando em consideração isso, e não um desenvolvimento que joga uma grande parte do Maranhão na periferia, como, por exemplo, as monoculturas, né, e outros segmentos aí que nós precisamos. Então, esse desenvolvimento ele precisa ser sustentável, não nessa palavra só sustentável, que está muito clichê, né, mas sim o desenvolvimento sustentável na prática, que a gente precisa perseguir isso, mesmo às vezes sabendo que não é possível. Agora, é incrível também como... Assim, eu sempre bato na tecla que a agricultura familiar ela é, sim, uma grande solução para esse problema que a gente está enfrentando ainda mais com a pandemia, que é a fome. A fome no Brasil, no mundo, ela é uma realidade. Com a vinda da pandemia, né, Júlio, se agravou ainda mais. Muito. E a agricultura familiar é um leque de oportunidades de crescimento econômico, de alimentação nutricional, de comida adequada na mesa do brasileiro. E realmente eu concordo contigo que falta um pouco mais de atenção para essa categoria, para essa classe que é tão importante. Porque eu acho que quantos por cento da comida do brasileiro vem da agricultura familiar? Tem uma média de 70%, 70%. Né? Mas depende muito de cada região. Tem região que é até mais, tem região que é menos. Mas, de uma forma geral, não é menos que 60% a 65% a contribuição da agricultura familiar para a alimentação saudável, para a alimentação dos brasileiros. Sim. E aí tem uma outra coisa, Aniele, que é importante a gente perceber. Existe por detrás, ou existe junto com o agricultor familiar, com a agricultura familiar, toda uma forma de desenvolvimento integrado com a preservação ambiental. E também com uma forma de vida. Por exemplo, já visto falar num movimento chamado Slow Food? É antagônica ao fast food. Sim. Né? Então, o Slow Food é essa forma de comer sabendo o que você está comendo, de uma forma mais lenta, entendendo o que você está comendo, que é uma tendência e está ainda meio também utópica, né? Mas que é necessário a gente começar a falar para os nossos filhos, né? Porque essa coisa do beneficiado, do alimento rápido, do alimento que vem em caixinha, a praticidade do pozinho que é misturado com uma água que dá muito rápido. Então, o Slow Food é o contrário disso, é você comer olhando para a natureza, de onde ela veio, né, e para onde ela vai, esses subprodutos. Então, a agricultura familiar ela consegue dialogar com isso, né? Não estou dizendo aqui que nós vamos fazer uma substituição universal da plantação de soja, não é isso, não tenho essa ideia. Eu tenho uma ideia técnica da coisa. Para mim, defendo uma coisa assim no Maranhão. Eu acho que não, nós temos que lutar para que não seja aberta mais um palmo de terra para dentro dessa fronteira agrícola para a implantação de ampliação de novas áreas de plantio. Eu acho que nós precisamos, e aí é porque esse modelo de desenvolvimento é muito autofágico. Né? Por quê? Porque a Europa, os Estados Unidos,
né, a China menos, mas a Europa e os Estados Unidos já estão começando a ver a soja certificada. Então, a soja certificada é aquela que dialoga com a questão trabalhista, com a questão ambiental. Então, esse negócio de abrir área, porque está chegando em Caxias, nós estamos no Baixo Parnaíba, daqui a pouco nós estamos no Maranhão todo, é um grande equívoco, é um tiro no pé. Então, eu defendo que não se abra mais um palmo de terra para a monocultura, mas sim melhorar a produtividade do que já tem, preservando, né, do que já foi aberto, porque não tem mais como voltar. Porque não adianta você chegar em São Bernardo, em Brejo, como é que está acontecendo hoje, você jogar as famílias todas para as periferias, gerando os conflitos. O Maranhão está figurando de novo no mapa dos estados com maior número de conflitos agrários. Né? Então, isso é uma burrice, é um modelo burro, equivocado de achar que os benefícios, como eu escutei ontem, os benefícios da monocultura são maiores que os malefícios. É um equívoco. As gerações futuras é que vão dizer isso, muito, mas está claramente, quem está dizendo isso, já está até os players, as grandes agroindústrias já estão dizendo, olha, gente, parem eu não quero mais, parem de devastar para plantar soja, vamos melhorar o que nós temos, vamos certificar e vamos fazer melhor o que nós estamos fazendo. Né? Então, mas tem uma elite aí burra, né, que pensa que devastar e meter a monocultura, ou então meter grandes criações de gado é o caminho, é um equívoco. O mundo, né, o primeiro mundo está vindo no sentido contrário já. Tá? Percebeu a besteira que fizeram, mas ainda tem parte da nossa elite brasileira, inclusive Maranhão, acham que o caminho é abrir campo. Esse é um assunto muito interessante que eu acho que a gente pode até abordar no nosso próximo programa, né, Júlia? É um assunto extenso, polêmico, e eu até sugiro que numa próxima oportunidade a gente pode até trazendo outras pessoas para discutir esse assunto. Bom, o nosso programa de hoje vai ficar por aqui. O bate-papo estava maravilhoso. Mas antes da gente se despedir, o Júlio é do Progresso, viu? Porque lá em Viana tem um povoado chamado Rolas, que causa uma polêmica danada. Mas ele existe, de fato. Ele existe. Outro dia eu vi uma senhora dando entrevista na televisão, aí ela falou assim, eu sou do povoado de Rolas. E fizeram a maior chacota do mundo com a cara da senhora. Mas existe. Existe. Inclusive, eu fui num campeonato outro dia lá das mulheres, lá no povoado Capoeira, que a decisão foi Rolas e Capoeira. Imagina, eu tô tentando imaginar o narrador. Mas tudo muito tranquilo, está incorporado. Já vocês é que acham graça aqui. Mas a gente lá em Viana, na Baixada, já acha muito natural isso. E olha, não brinco não, que ali é um povoado sério, tá entendendo? Com gente de bem. É melhor do que pau deitado em Passo do Lumiar, o povoado de Rolas, né, gente? Não, com certeza. Até porque... O Hugo tá sorrindo ali que tá se acabando do povoado de Rolas. Então a gente vai ficando por aqui. Júlio, se despeça aí dos nossos telespectadores. Pois é, gente. Isso aqui é uma novidade também para mim, essa questão do podcast. Eu te confesso que estou me familiarizando com essa coisa e até a próxima. Eu acho que o bate-papo valeu, tá entendendo? E a gente quer incentivar essa forma desse debate sadio, sempre pensando como é que a gente vai fazer para superar a diversidade desse Maranhão e fazer com que esse Maranhão seja de fato um estado belíssimo, que já é um estado belíssimo, um estado mais justo, né? E para todos nós. Né? Pronto. Eu vou me despedir aqui, ó, gente. Ele passou a entrevista todinha aqui com esse copinho do lado. Isso aqui era um copinho de cachaça, viu? E em nome da agricultura familiar. Não sou. Está atendendo só a agroindústria. Homenagem à agricultura familiar. A gente vai encerrar aqui, ó, tomando uma dose. O pessoal aqui me deu aqui essa cachaça aqui, que se não me engano, de sucupira, do Riachão. Gostosa. Também voltado para a economia maranhense, né? Isso é muito bom. E aqui o copinho é de Vargem Grande, do nosso amigo Jorge Foster, da Capotira, também, que é uma cachaça maranhense também, né? Com tantas outras belíssimas cachaças que temos aqui. Então, só para brindar, né? Essa produção é rápida, rapidinho. Aqui, né? Vamos tomar só uma... Só para encerrar, em homenagem à agricultura familiar. Não pode beber muito. Não. Tchau, gente. Até a próxima.